Estamos celebrando os 35 anos da inauguração do seminário. Em abril de 85, foi uma grande festa que nós tivemos naquele espaço externo do seminário. Mas também querem que eu conte um pouquinho da história inicial de Curitiba. E então a nossa saída do Instituto para Curitiba foi uma decisão da região. Levar para Curitiba a filosofia, porque os maristas que estavam lá nessa época com a PUC tinham uma universidade de filosofia muito qualificada. E então isso motivou a nossa ida da filosofia para Curitiba. Mas o Dom Pedro Fedalto ficou muito contente com o retorno da Consolata para Curitiba, que ele já conhecia a Consolata. E ficou tão contente que ele logo no começo disse: vocês vão assumir uma paróquia aqui na nossa diocese, na arquidiocese. E nós queríamos ir para a periferia. Então ele me levou, aliás, o seu motorista me levou durante uma tarde inteira para visitar lugares periféricos. E nós escolhemos qual? Santa Helena. Mas depois o Dom Pedro Fedalto quis criar a paróquia de Santa Margarida e nós optamos por ficar mais perto daquilo que seria a futura igreja. Naquela época era um salão inacabado ainda, não é verdade? E nós fomos morar aí ao lado daquele salão, numa casa de madeira abandonada, cheia de cupim. E então, o que é que nós fizemos? Fomos para Curitiba, fomos morar nos Padres Oblatos de Maria Imaculada durante 2 semanas e meia. De tarde íamos trabalhar para preparar a casa para morar, não é? E depois nos transferimos para lá. Quem nos ajudou muito com os móveis, mesas, cadeiras, foram as irmãs apóstolas do Coração de Jesus, de Santa Felicidade. Foram elas as grandes prestadoras de serviço para nos ajudar no começo. E a paróquia foi então criada no dia 6 de fevereiro, não é? De 1983. Foi o dia do meu aniversário. E o Padre Serafim, que estava comigo, fazia anos no dia 13 de fevereiro. E então o Dom Pedro Fedalto, criando a paróquia, o que é que ele fez? Pediu ao povo que fizessem uma festinha para o nosso aniversário, não é? E aí começa uma coisa muito interessante, não é? Que organizaram uma festinha e foi muito bonito. Mas o povo também se admirou muito que o seminário era assim pobre e o Dom Pedro Fedalto tinha pedido ao povo para não deixarem morrer os padres e os seminaristas de fome. Todo dia tinha alguém que trazia pão feito em casa, trazia fruta, trazia ovos e trazia comida para nos sustentar. E a paróquia começou a partir daí. A paróquia servindo mais a nós do que nós a paróquia. E depois começámos então um plano pastoral, visitar casa por casa, os seminaristas e eu, terminar a semana no sábado à noite com oração em grupos pelas quadras, e assim fomos visitando, conhecendo o povo, e foi uma organização rápida, não é? Da paróquia. Quando depois conseguimos os recursos para o seminário da Adveniat, não é? Da Alemanha, e a diretora quis vir a Curitiba ver o seminário acabado, eu lhe pedi para ver se arrumava dinheiro para fazer um salão pastoral para a catequese, e aí recebemos o dinheiro para fazer o salão pastoral, o salão que está ao lado da igreja de Santa Margarida, e também uma parte para construir a capela de Santa Helena. Santa Helena, nessa época, tinha uma capelinha pequena, que haviam 20 pessoas só. E então foi um trabalho muito intenso, não é? Naqueles 3 anos iniciais que eu estive em Curitiba, que eu só fiquei 3 anos e depois saí com o seminário já inaugurado. Mas o seminário também teve a colaboração muito grande de pessoas, e os seminaristas trabalharam todo o dia de tarde
lixando e arrumando e pintando, tudo aquilo porque os recursos eram poucos e então a nossa mão de obra foi muito importante para nós podermos terminar o seminário e fomos morar lá quando ainda não tinha nem janelas do seminário. Fomos morar. E então foi um começo muito aventureiro, mas foi muito interessante, muito bonito, a colaboração daquele povo, a fábrica da mussarela, nos dava mussarela todas as semanas, aquela família que tratava a banana, nos dava uma caixa de banana todas as semanas, o leite vinha lá das vacas de Sagrada Família, e olha, foi uma coisa interessante, inédita, como eu nunca vivi na minha vida, com um povo tão aplicado, tão dedicado, não é, a nos sustentar no começo, quando tínhamos poucos recursos. O Dom Pedro Fedalto também foi admirável, porque no começo, sabendo que não tínhamos recursos e a paróquia não tinha organização económica, ele vinha de vez em quando, uma vez cada mês, cada 2 meses, vinha trazer um cheque e um garrafão de 5 litros de vinho para nos alegrar. Então o Dom Pedro Fedalto também entrou nesse paradigma, não é, de nos ajudar no começo da nossa caminhada do Instituto em Curitiba. Mas o que eu nunca esqueço foi, de verdade, não é, a paróquia, as comunidades, não é? Aquela comunidade de São José começou de zero, muito devagarinho, e então nós fizemos um trabalho muito, não é? Muito interessante. O padre Serafim foi embora, foi mudado, foi transferido depois de 1 ano e meio, e veio o padre Vidal, que deu continuidade à construção e à organização da paróquia Santa Margarida. Coisa também que eu nunca esqueço, festa de São João em Santa Margarida, com a maior torre de madeira, altíssima, para queimar na festa de São João, tinha a festa do Quentão. Essa festa também me tocou muito, porque era muito participada e tirava um bom recurso para sustentar a paróquia. Então, continuem com esse espírito missionário de colaborar sempre com aqueles que dão a sua vida para o serviço da evangelização, não é? Longe, nas terras mais distantes. Muito obrigado e uma boa festa.